tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos da minha vida, é aquilo que todo mundo tinha razão quando me falava. É mais fácil você enganar uma pessoa do que convencer que essa pessoa está sendo enganada. Então vamos lá, vamos partir do princípio. Nos últimos dias eu tenho tido algumas discussões com algumas pessoas que não entendem algumas coisas bem básicas que eu costumo falar, né? Eu sei, cara, é difícil para todo mundo entender, eu sei que ninguém quer aceitar, mas eu também já fui assim, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Também a gente não sabe, né? Quais são os propósitos do universo na nossa vida, né? E o mais interessante é que assim, mesmo você explicando, dando justificativas, apresentando fatos, as pessoas ainda não conseguem entender. Então vamos lá, eu vou começar uma série de vídeos aqui onde eu vou estar trazendo alguns questionamentos, que é o que eu falo que as pessoas têm que fazer todos os dias. Para a gente entender o mundo, esse universo, cara, a gente precisa fazer as perguntas. E fazer as perguntas certas, né? Tudo que você olha em volta, tudo que você aprendeu, tudo aquilo que te ensinaram, pode ter certeza que tem uma pergunta que precisa ser feita em cima disso. Em tudo que você aprendeu. Esse tema é tão vasto que fica até complicado eu falar tudo num vídeo só. Então hoje eu decidi que eu vou falar de uma coisa que eu tenho falado bastante nos últimos dias com as pessoas que me cercam, né? E sempre que eu tenho oportunidade eu levo esses questionamentos para que elas possam também expandir sua consciência, entender e ver se faz sentido na vida delas, né? Que é o tempo. Basicamente você desde quando nasceu, seus pais, os seus avós, tataravós, todos eles vieram de uma mesma linha de aprendizado, né? Primeiro, a gente tem a questão em relação à vida, né? Você nasce, cresce, reproduz, morre. Aí você tem uma outra questão relacionada ao tempo. E você tem um dia que tem 24 horas, você tem uma semana que tem 7 dias, você tem um mês que tem 30 dias, né? Levando em considerações as variações que tem de meses com 31 ou 28 dias. Um ano que tem 365 dias ou 366. Mas ninguém nunca parou para perguntar uma coisa bem básica. Primeiro questionamento, quando é que o tempo começou a ser medido? Praticamente ninguém deve saber. E se você acompanha meus vídeos, vai ver que em todos os vídeos, principalmente na nossa série aí dos Mensageiros do Amanhecer, a gente fala muito da questão do tempo. E o que basicamente a gente tem que tirar de conclusão? O tempo não existe. É simples assim. Ele basicamente foi uma coisa criada pra gente que está aqui nesse planeta aqui. Que a gente vive nessa prisão consciencial e frequencial, né? Ah, mas você está falando uma coisa que não faz o menor sentido. Então, beleza. Por que então que começaram a fazer a contagem do tempo entre antes e depois de Cristo? Você não acha que é uma coisa bem interessante da gente se perguntar por quê? Não era mais fácil ter continuado a contagem do tempo desde quando ele nasceu ou desde quando ele morreu? Que diferença ia fazer? Tem muitas coisas que a gente vê por aí sobre achados arqueológicos que datam de 100 mil anos, 300 mil anos, não sei quantos milhões de anos, e eu já falei isso aqui para vocês. O teste de carbono, cientificamente já foi provado que o máximo que ele consegue fazer de análise para saber quanto tempo qualquer coisa foi encontrada é de 80 mil anos no máximo. Então, se passou desse tempo, qualquer coisa vai ser probabilidade. Isso quer dizer o quê? O tempo é meramente uma percepção. E eu posso aqui te trazer vários questionamentos ou várias observações que você vai entender o que eu estou dizendo. Você nunca observou isso, mas você sabia que o tempo que você vive é cíclico? Que vem lá da era gregoriana. Se você for pesquisar aí na lei do tempo, sincronicidade, você vai ver como que é essa questão do tempo que foi criado pra gente aqui, né? Você acorda todos os dias da sua vida, né? Você levanta, sei lá, às 5 horas da manhã, volta para casa às 17, às 18, e esse ciclo continua. Se faz por uma semana, aí a cada uma semana você tem um feriado, que são os sábados e os domingos. Aí você tem os meses, os anos, aí você tem seus aniversários, dias dos pais, os dias das mães e dias de tantas outras coisas. Me questionaram muito nesses últimos dias por que eu digo que o tempo não existe. Primeiro, para que vocês nunca se esqueçam, eu vivi uma experiência de morte. Sei muito bem tudo o que aconteceu do outro lado, e lá o tempo não existe. Na minha percepção de tempo, baseando na minha vida terrena,
provavelmente eu tenha ficado pelo menos uns 5 dias lá do outro lado. Mas isso é a minha percepção de tempo. Mas aqui na Terra, eu apenas tinha passado 4 horas e pouco em coma, né? Para você ver como que é uma diferença temporal. Segundo, todas as projeções de realidade que eu vivo, coisas que acontecem lá do outro lado, parecem que aqui passaram alguns segundos. Basta você entrar na minha playlist aí do Liberte-se, ou a minha playlist de relatos aí, onde eu falo das projeções, de todos os planos existenciais que eu consigo acessar. Então, por essas coisas, você vai tirando uma conclusão bem simples, né? Você vive dentro de um sistema prisional, frequencial e consciencial, marcado pela linha de um tempo cíclico. É uma história muito longa, é muito vasta, mas um dia eu vou trazer um outro vídeo aqui e a gente vai falar sobre os ciclos que vocês vivem na sua vida e que vocês nunca pararam para prestar atenção. Todos vocês estão vivendo os mesmos ciclos, todos os anos, e vocês não perceberam. Então, quando eu digo que o tempo não existe, basta você olhar lá fora. Será que ninguém nunca se perguntou por que a gente está no ano 2024? Será mesmo que nós estamos no ano 2024? Será que não é no ano 100.124? Ou no ano 10.024? 12.024? Quando é que o tempo começou a ser vivido? Quando é que o tempo começou a ser contado? Você pode ver que essas perguntas, e você que talvez nunca as escutou, vai pensar, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E é verdade. Você nunca ouviu ninguém falar. Porque justamente quem controla esse mundo quer que você continue preso aí nessa mesma vidinha sua, com a sua mente fechada, assim como eu estava conversando com uma pessoa nessas últimas 2 semanas, e a visão delas são muito céticas em relação a isso. Então eu vou fazer umas comparações bem básicas para levantar os questionamentos em você. E aí você pode tirar suas conclusões e perceber se faz sentido ou não. Aqui na Terra tem a percepção de tempo baseada no ciclo diário. A cada vez que o Sol nasce e se põe, ele já tem uma sensação que já passou um dia. É claro, nós sabemos que o dia tem 24 horas, que o Sol nasce às 6 da manhã, ele se põe às 18, então não passou um dia completo. Levando em consideração que à noite você vai dormir, então essas horas a sua percepção de tempo não considera. Mas para que você entenda, visualize dessa forma, como a maioria das pessoas visualizam, porque foi essa a resposta que eu tive delas. Quando foi perguntado quando que você percebe ou como você percebe que passou um dia na sua vida, é quando o Sol nasce e o Sol se põe. Perfeito. Então isso quer dizer que a percepção dela é baseada num ciclo diário, onde através da rotação da Terra nós temos o Sol nascendo e se pondo todos os dias. E a pergunta que foi feita de volta a essas pessoas foi: mas se você estivesse viajando numa nave em linha reta no universo, você não tem o Sol nascendo e se pondo todos os dias, como que você vai medir o tempo? Nesse instante elas pararam e pensaram: mas eu posso utilizar o relógio. Maravilha, legal, a gente ainda tem um relógio para fazer isso para nós. Mas você não tem um relógio, como que você vai medir o tempo? Como você sabe que o tempo passou se você não tem mais uma referência solar para isso? Mas aí todas começaram a levar essa análise e esse nosso estudo para os preceitos bíblicos, né? Como sempre. Colocando que Deus fez isso, fez aquilo. Perfeito, Deus é o criador de todo esse universo, mas nada muda que nós estamos presos num ciclo temporário. Então essa teoria já é quebrada, porque se você sair daqui e viajar numa nave, você não tem como mais medir o tempo, baseado nessa percepção. Como eu disse, o tempo é apenas uma percepção. Todos os livros que eu tenho lido, todos os livros que eu leio falam a mesma coisa. Tá vendo como as coisas são difíceis, cara, nesse universo? Todas as vezes que eu sento aqui para falar as verdades para vocês, das coisas que eu descubro, quem controla esse mundo aqui sempre fica tentando me silenciar, né? Eu já perdi a conta em nesses últimos 5 minutos, quantas vezes eu engasguei, quantas vezes eu tive soluço, quantas vezes aconteceu alguma coisa para impedir de eu continuar contando para vocês. Mas vamos lá, isso aqui já é normal, vocês já conhecem, então vamos em frente. Você talvez não saiba, mas a cada 90 minutos que você passa aqui nessa Terra, para um astronauta que está na estação espacial, passou um dia para ele. Como assim passou um dia? A cada 90 minutos, a estação espacial dá uma volta em torno da Terra. Então, pegando a mesma percepção do Sol se pondo e nascendo, na estação espacial, um astronauta que está lá em cima, um dia passa para ele a cada 90 minutos. Ou seja, a cada 1 hora e meia,
passou-se um dia na vida de um astronauta. Pega essa informação, que ela vai ser muito importante. Nas minhas contas, eu não vou mencionar aqui em dias, porque o que é mais importante são os anos. Se você fizer as contas aí, você vai saber quantos dias passa um astronauta lá em cima, na nossa percepção de um dia. Se esse mesmo astronauta passar um ano na estação espacial, ou seja, na minha percepção de tempo de um ano, isso quer dizer que um ano lá equivale a 22 anos. Podem fazer as contas aí, que vocês vão chegar nesse resultado. Ou seja, a cada 90 minutos aqui na Terra, o astronauta na estação espacial, ele deu uma volta em torno dela. Essa mesma comparação é feita a quem está aqui na Terra. Quando eu vejo o Sol fazendo um movimento ali ao longo do dia, um dia está passando para mim. Um astronauta fazendo um giro completo em torno da Terra, passou-se um dia também. Basta fazer uma análise. Estou deixando brechas aqui para que sua mente consiga entender as coisas. Nos próximos vídeos a gente vai destrinchando mais detalhes, né? Então você imagina, para mim que estou aqui na Terra e olho para cima e vejo a estação espacial circulando, um ano lá equivale a 22 anos para quem está lá. Mas para quem está lá em cima, nós aqui temos 1,2 segundos de vida a mais do que eles. Aí é que vem a questão. Quem é que está certo? Será que ambos estão errados? Ambos estão certos? Porque a percepção de tempo está correta. Eu estou na Terra olhando um objeto que está no espaço, fazendo um percurso de 22 anos na minha percepção de um ano temporal. Mas para quem está no espaço olhando de cima para baixo, para ele não passou nada, ele é mais jovem do que você. E aí basta você botar sua cabecinha para funcionar e entender, comparar isso com a teoria da relatividade, que você vai ver lá que menciona que um objeto andando a uma velocidade muito maior do que de outro objeto, o tempo para ele passa mais devagar. Você entendeu como as coisas são? O tempo é apenas uma percepção. Todos os livros de espiritualidade, ocultismo, todos os livros que trazem informações do cosmos, do universo, pregam a mesma coisa. O tempo passado, o tempo futuro não existe. O que existe é somente o agora. Mas aí vai entrar umas questões de algumas pessoas que vão dizer: ah, mas o tempo, ele tem o passado, a gente tem o futuro sim, porque a gente tem o amanhã. Não existe passado e futuro, só existe o agora, que nós chamamos de presente, né? Só existe o agora. Ah, mas você está blefando nesse monte de coisa que você está falando aí. Dá uma olhada no mundo aí fora, pega as informações que eu passei para você e faz uma análise. Em breve eu vou colocar um outro vídeo aqui que vai fazer sentido quando eu digo para você que você vive preso num ciclo temporário. Você está numa prisão consciencial e frequencial, ou seja, suas emoções, sua consciência, tudo está submetido a um controle. E aí, se eu for entrar aqui em outros pilares, cara, envolver a filosofia, a ciência, você vai ver que existem sérias coisas muito importantes que são ditas lá, mas que ninguém prestou atenção. Então eu estou mastigando tudo bem fácil para vocês pouparem o tempo de vocês de correr atrás para ler esses livros de filosofia, de ciência, para poder entender, para que vocês apenas façam uma análise bem simples e entendam, cara, por quê? Por que o ano mudou? Por que a gente não tem o dia? Por que a gente não tem uma semana infinita? Por que tem que ter segunda, terça, quarta, quinta? Tudo vem de percepções e culturas. Tudo. Desde quando você nasceu, seus pais, os pais dele e assim por diante, todos foram enganados num sistema para ficar colocando você preso num sistema cíclico, aonde todos os dias você sabe, tem o domingo, tem a sexta, aí você fala, putz, cara, segunda-feira, nossa, que dia horrível para ir trabalhar. Você entende que tudo isso faz parte desse sistema prisional que você vive. O tempo não existe. Aqui eu posso dar alguns adendos para vocês pesquisarem sobre a lei do tempo, a sincronicidade, tirando esse nosso gregoriano aqui, né, que é desse calendário que a gente tem. Você vai ver que até lá mesmo, quando você vai estudar a lei do tempo, você percebe que também é tudo feito de ciclo. Nesses calendários não existe o agora. A lei do tempo mesmo, ela diz que existe o passado, presente, passado, futuro. Que tem o presente, passado, o presente, presente, o presente, futuro. Que existe o futuro passado, o futuro presente, o futuro. Você entende como são mecanismos e dogmas e religiões que vão impregnando no meio disso tudo, e o que realmente você precisa enxergar você não está vendo?
Então, mais uma vez, abra seus olhos, dê uma olhada lá fora, entenda tudo o que acontece ao seu redor, deixe de ser enganado, porque a verdade está lá fora e eu já falei isso aqui várias vezes, cabe a você entender. Além de você viver dentro de uma Matrix, você está vivendo numa Matrix que está dentro de outra Matrix. Essa é a verdade que ninguém diz para você. Sei que muitas coisas que eu digo aqui são muito difíceis de ouvir, de aceitar, mas se eu for contar tudo que eu já vi em projeções do outro lado, tudo que eu já presenciei com outras raças, todas as coisas que já foram mostradas para mim em corpo mental, espiritual, são tantas coisas. Por isso que é muito difícil trazer certas coisas aqui para esse canal. Primeiro, que essa plataforma aqui ela é draconiana, né? Ela faz questão de controlar tudo, né? Inclusive até o meu canal. Vira e mexe estão mexendo nos meus vídeos, tirando vídeos de sequência, vídeos que eu publico há alguns meses atrás aparecem da noite pro dia como se tivessem publicados recentemente. Então, assim, tem muitas verdades que eu não consigo trazer para vocês, por quê? Porque eu sei que vão barrar, né, cara? Sempre vai ter alguma coisa que impede, porque tem uma diretriz disso e daquilo. Gente, faça como eu faço, gente. Abra os olhos de vocês, cara. Se desprendam disso. Você está vivendo numa matriz de ilusão e não sabe. Você, a sua mente, já foi doutrinada desde cedo a acreditar que esse mundo que você está vivendo, essa vida é real. E eu não vou nem entrar em tantos detalhes aqui pra gente não estender, cara, porque são muitos assuntos, muitos. Eu fiquei muito tempo afastado desse canal devido a inúmeros problemas e acontecimentos na minha vida. Coisas boas e coisas ruins que me fizeram aprender muito. Enxergar muita coisa através do silêncio, da observação. Então, quero que você, se você chegou até aqui, reflita no que eu te falei. Veja se faz sentido, analise e veja se faz sentido na sua vida. Mas tenha ciência de uma coisa: o tempo não existe.